Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Estamos em nosso episódio de número 131 e hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento, autoconhecer-se. Qual o poder de se autoconhecer? O que a espiritualidade nos fala sobre isso? Quais caminhos seguir? Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music, ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Fica aqui, na Zona Norte de São Paulo. Siga o nosso Instagram também, @Espiritismo Simples. Estamos lá no YouTube, se inscreva no nosso canal. Daqui a pouco a gente vai começar com vídeo, hein? Podcast Espiritismo Simples. Se inscreva para você acompanhar o primeiro episódio em vídeo com imagem. E também siga a gente lá no TikTok, o mesmo @ do Instagram, @Espiritismo Simples. Tá aí ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, Google Podcasts, Amazon Music? Não esqueça de clicar aí para seguir e aí você não perde mais nenhum episódio novo quando chegar, que é toda segunda-feira, às 6 da manhã. Bora lá então começar com o episódio de hoje. Se você já ouviu pelo menos aí uns 5 episódios do nosso podcast, você sabe que a gente ama falar de etimologia das palavras, né? A origem das palavras. E aí hoje a gente vai falar de autoconhecimento. E a origem etimológica de autoconhecimento vem de auto, que é do grego autos, na verdade, que significa próprio ou por si mesmo. E a palavra conhecer, né, que vem do conhecimento, tem a origem etimológica no latim, que é cognoscere. Nem sei se eu estou falando certo, igual nunca falei latim, né, gente? Que significa tomar conhecimento, saber, reconhecer. O termo cognoscere é uma combinação de com, que está relacionado a junto, e nocere, que é conhecer. Até fiquei pensando, tem alguma coisa ligada à noção, né? Nocere, conhecer. O que remete a essa ideia de adquirir o conhecimento ou reconhecimento de algo ou alguém. Eu adoro, né, fazer esse desmembramento das palavras porque, para mim, parece mais fácil a absorção, né, daquilo que a gente está estudando hoje, o que a gente vai tratar. Então, auto está ligado àquilo que é próprio, aquilo que é por conta própria, por si mesmo, e conhecimento vem aí de tomar base, tomar aquilo que remete à ideia de adquirir conhecimento, nocere. Qual que é o poder de se autoconhecer? Por que é importante a gente se autoconhecer? Porque é importante buscar o autoconhecimento, né? A gente fala tanto disso, depois da pandemia, muita gente começou a olhar para isso, pensar nisso, nessa questão do autoconhecimento. Por que isso ajuda? Conhece-te a ti mesmo. Essa é uma inscrição? Tá lá no pórtico do Templo de Apolo, em Delfos, na Grécia. Eita, que dificuldade, que é isso? Tem um templo lá na Grécia, né, que é considerado ali o Templo de Apolo, e no pórtico, que é a parte mais alta, assim, na parte superior, eu não conheço de arquitetura, mas é a parte superior, assim, protegida desse templo, tem escrito justamente isso, né, conhece-te a ti mesmo, e a gente estudou na época da escola com Sócrates, né, em filosofia, na época da escola. É a frase que é atribuída a ele, mas também está lá no pórtico do Templo de Apolo em Delfos, na Grécia. E o que significa, né? Quando a gente fala desse conhece-te a ti mesmo, Sócrates acreditava nessa busca do conhecer-se, mas também desse mundo que está à sua volta. Para Sócrates, conhecer-se é o ponto de partida para uma vida equilibrada, autêntica e feliz. Olha só, para Sócrates, conhecer-se é o ponto de partida para uma vida equilibrada, autêntica e feliz. E agora a gente começa a chegar onde nos interessa, né? Quando a gente fala sobre equilíbrio, quando a gente fala sobre autenticidade, quando a gente fala sobre felicidade. Quando a gente fala de equilíbrio, né? Vida equilibrada é aquela que não tem excesso, segue o caminho do meio, o caminho adequado, o caminho do ritmo,
o caminho da disciplina, mas uma disciplina leve, o caminho da naturalidade. Se a gente pensar, a natureza é equilibrada, né? Ao menos em sua origem. Ela tem todo esse equilíbrio. Se tem um exemplo mais claro do que seria o equilíbrio, seria a natureza. E aquele que se conhece, quando percebe os excessos, né? Quando ele percebe isso que está um pouco fora, quando ele percebe que está trilhando fora do caminho, ele retorna para o centro da pista. Então, por isso que o equilíbrio é uma das chaves fundamentais do autoconhecimento. Autenticidade, a gente também falou de autenticidade. Conhecer a si mesmo é ter pleno conhecimento de quem somos e reconhecer a nossa individualidade, a nossa autenticidade. É perceber que, ao mesmo tempo, somos semelhantes e nos reconhecemos como espécie, mas somos diferentes. A Monja Coen é uma das que mais falam sobre isso, né? Essa capacidade que a gente tem de olhar no olho do outro e reconhecer que ele não é, por exemplo, um passarinho. Ele é alguém da minha espécie. Ele é alguém semelhante a mim. Mas, ao mesmo tempo que ele se parece comigo, ele é totalmente diferente de mim. A gente se reconhece no outro. A gente busca semelhanças no outro quando a gente conhece alguém, né? A gente procura por isso. Mas somos diferentes, com personalidades diferentes, bagagens diferentes, culturas diferentes, famílias, hábitos e vidas passadas diferentes também, né? Reconhecer isso é muito importante até para que a gente não faça comparações injustas sobre o outro e sobre nós mesmos. Então, segundo ponto, a autenticidade. Falamos de equilíbrio, falamos de autenticidade e a gente está descendo um pouquinho mais. Um outro ponto que nos indica muito essa trajetória do autoconhecimento é quando a gente critica o outro por sua atitude, por sua personalidade. A gente não falou um pouco aí sobre fazer comparações injustas sobre nós mesmos e sobre o outro? Pois é, quando a gente critica o outro, né? Quando a gente fala do outro, quando a gente aponta o erro do outro, é muito comum, em algum momento, pode já ter acontecido com você, a pessoa A fez alguma coisa que você reprovou. Aí você vai lá e conta o que a pessoa A fez de errado para a pessoa B. Você tá lá falando para a pessoa B: nossa, a pessoa A fez isso, você acredita? E ela é desse jeito, você acredita que ela se comporta dessa maneira? Ah, eu acho isso muito errado, eu não gosto nada disso, porque eu acho que isso daí é o pior tipo de gente que existe. Aí você tá no meio dessa construção, falando para a pessoa B algo que a pessoa A fez, e aí parece que vem na sua consciência assim, ó, pá! Como se fosse um cutucão, quase um tiro na sua consciência, que te desperta e você fala assim: putz, mas eu acho que eu faço igualzinho essa pessoa. Talvez em maior ou menor grau, mas eu faço como ele. O que isso tem a ver com autoconhecimento? Isso tem tudo a ver com autoconhecimento. Quando a gente observa alguma coisa que o outro faz e que a gente desaprova, mas em pouco tempo nós percebemos que nós fazemos também. Primeiro, isso é um ponto talvez de maturidade, que a gente pode estar aí observando, desenvolver dentro de nós. Mas é perceber a importância de tomar nota sobre isso, porque é um excelente sinal de perceber o outro em você e se autoconhecer. É você perceber que aquilo que te desagrada do outro é seu. Olha que forte isso. Aquilo que te desagrada do outro é algo que muitas vezes é completamente seu. É um reflexo seu. Interessante, né? Falamos de equilíbrio, falamos de autenticidade, vamos falar agora de felicidade. Felicidade. O episódio 92 do nosso podcast, a gente fala sobre olhar para dentro de si. Ele traz uma reflexão lá do De Luca e que fala assim, ó: quem conhece a si mesmo está mais próximo da felicidade por duas razões. Primeira, conhece todas as suas virtudes e utiliza o potencial que tem a seu favor. E segunda, conhece suas imperfeições e assim pode combater o mal que ainda existe em seu interior, evitando agir em prejuízo de si mesmo. Olha só o De Luca. Então, tem dois pontos: os aspectos positivos que a gente consegue observar dentro de nós e os aspectos
não sei se negativos, mas de oportunidades para que a gente possa melhorar. Não tem ponto negativo, não existe espírito abaixo, inferior. Todos nós estamos caminhando, buscando a evolução. Então, existe aquilo que a gente faz muito bem e existe aquilo que a gente pode melhorar. Então, ponto 1 e ponto 2, De Luca traz aí, né? Estamos mais próximos da felicidade por duas razões. Quem tem esse autoconhecimento, por observar as suas virtudes e usar isso a seu favor. Você é uma pessoa proativa e você ajuda outras pessoas ao seu redor que precisam de apoio. E, segundo item, conhece suas imperfeições e assim pode combater o mal que ainda existe em seu interior, evitando agir em prejuízo de si mesmo. Você vê que toda vez você se observa, se reconhece como uma pessoa avarenta. E aí, você já percebeu isso? Então, você pode melhorar, praticar, pensar nisso o tempo todo, de como não ser uma pessoa tão avarenta, não se expressar tanto como uma pessoa avarenta, né? Mão de vaca. A verdade é essa. Tá aí, um resumo de 3 grandes pilares que a gente foi desmembrando. Tudo isso aí que a gente aprende com Sócrates, né? Com Sócrates que nos trouxe esse pensar. E olha, o que acho que é mais interessante, um pensamento, uma forma de refletir de 400 anos antes de Cristo, né? Então, para a gente observar o quanto que a gente sempre tem oportunidade de aprender com aqueles que vieram antes de nós, que trilharam uma bela trajetória em apoio à humanidade. E eu sempre penso isso, né? Que espírito que foram essas pessoas? Ou quem são esses espíritos hoje? Onde estão esses espíritos? Como eles têm evoluído? O que eles têm feito hoje em dia pra gente? Beleza, falamos então sobre esses pontos, trouxemos Sócrates, trouxemos reflexões, trouxemos De Luca. O que a espiritualidade nos fala sobre isso, né? Sobre o autoconhecimento. E a gente vai buscar lá no Livro dos Espíritos, questão 919. Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Então, qual que é a forma mais fácil, não é? Talvez não sei se seja mais fácil, mas mais prática, mais eficaz, que o homem consegue nessa encarnação de resistir, de se melhorar e de resistir à atração do mal? E a resposta dos espíritos: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, lá na Doutrina dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, já é feita essa própria referência aí a Sócrates, por isso que a gente trouxe agora no início. Depois continua, né? Kardec ainda faz a questão 919A, pergunta: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, né? Então, Kardec já fala que ele conhece-te a ti mesmo. Porém, espíritos queridos, a dificuldade está justamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, Kardec está pedindo uma ajuda. A gente sabe que tem que conhecer a nós mesmos, nós sabemos disso, mas qual que é o caminho? O que vocês nos indicariam? Qual um passo a passo? Qual tutorial do YouTube, espíritos amigos, vocês nos indicariam para que a gente chegasse nesse autoconhecimento? E aí, quem vai responder Kardec é Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ele acaba falando assim, ó: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Então, esse é um ponto muito conhecido também da trajetória, né, de Santo Agostinho, que ele ficou conhecido por várias questões, mas essa era uma das principais, né? Ele fazia esse exame de consciência, e eu acho que a gente trouxe isso no nosso episódio de Reforma Íntima. Antes de dormir, olha só, ele repousava ali e pensava, ele passava a revista, né? Então ele revisava aquilo que ele tinha feito, né? E perguntava a si próprio se ele não tinha feito algo de errado com alguém, se ele não tinha deixado alguma pendência, se ele não tinha algum outro motivo que ele tenha feito para outras pessoas que pudessem se queixar dele. Então essa revisão diária, né? Todas as noites. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Em seguida, rogava a Deus e ao anjo da guarda que o ajudasse nessa reforma. Então, olha só que interessante. Além dele fazer esse primeiro processo próprio, olhando para o seu interior, ele também mostra a importância, né, de
da gente pontuar isso para espiritualidade, né? Ele joga aqui a questão de Deus, né? Então ele rogava a Deus e ao anjo da guarda, que a gente sempre fala aqui, a gente esquece do nosso colega. Para que a espiritualidade, para que Deus, para que o seu anjo da guarda pudesse indicar aí um caminho nessa reforma. Santo Agostinho ainda continua: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis como há de alguém julgar-se a si mesmo, né? Então, aqui que ele está falando, beleza. Então, olhar para si próprio é o ponto mais importante, a chave de tudo, do progresso. Mas é a gente, né, que não pode, às vezes... Como é que a gente tem essa capacidade de julgar a nós mesmos? Como é que a gente vai falar se eu estou fazendo alguma coisa certa ou se a gente está fazendo alguma coisa errada? E aí, Santo Agostinho, sempre muito sábio, dá outra dica. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, pergunte a si próprio: como seria se praticada por outra pessoa? Então você tomou determinada ação, não sabe ali se para você aquilo ali foi bom ou ruim, para você tá normal. Agora, faça uma reflexão, coloque o outro fazendo isso que você fez. Quando você olha a atitude que você toma sempre pelo olhar do outro, é mais fácil, porque nós temos essa infeliz facilidade de julgar a atitude do outro muito mais fácil do que julgar a nossa própria. Então, daí a gente percebe, putz, essa pessoa aí que às vezes responde para o pai, que no caso seria eu respondo para o pai, eu sou mal educado com a minha família, então essa pessoa, eu olhando uma pessoa de fora, é mais fácil julgar e falar, essa atitude está errada, e essa atitude errada dele é algo que eu costumo fazer. Logo, preciso melhorar. Faça o balanço do seu dia moral como o comerciante faz o de suas perdas e de seus lucros, né? Aquele dia que você vai bater as contas do dia, né? Se tem um comércio, tem alguma venda, você é vendedor. A gente sempre faz ali um geral para ver como é que foi aquele dia, rendeu, não rendeu, mais ou menos, perdas, lucros. Faça isso só que para o seu aspecto moral. Eu vos asseguro que a primeira operação será mais proveitosa do que a segunda. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Aqui eu destaco, olha que interessante, se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Parece que ele chama atenção daquilo que a gente falou no último episódio, né? Aquilo que a gente falou, que o que a gente tem de certeza na nossa vida é o hoje. Porque passado já foi. Futuro a gente não sabe se vem. Então, a gente, ele coloca nesse ponto de que poderia dormir em paz e aguardar o despertar na outra vida, porque é a realidade, a gente não sabe como vai ser o dia seguinte. Beleza, entendemos muito sobre isso, mas quais caminhos eu tenho que seguir então? Entendi sobre autoconhecimento e agora, beleza, Bruno, quero começar amanhã com esse autoconhecimento. O que eu posso fazer? Eu sempre trago aqui questão da meditação, né? Ah, mas eu já falei que eu não gosto, que eu não consigo, que eu não me dou bem. Faz o seguinte, 5 minutos do seu dia, 5 minutinhos para silenciar. 5 minutos para não fazer nenhuma outra atividade que não seja ficar só. E para ninguém te achar doido, faz isso quando você acorda, você tá quietinho ali que você não quer falar com ninguém, pede 5 minutos assim, pra família, 5 minutos meus, 5 minutos meus. Só que se você ficar com esses 5 minutos deitado, a chance de você dormir de novo é muito grande. Recomendação, sente, vá para algum outro ambiente, vai lá para a cozinha, levanta, senta no sofá, senta no chão, onde for. Mas tire esses 5 minutos seus. O problema é que a gente às vezes faz esses 5 minutos do dia lá em silêncio, sem falar com ninguém, mas usando o celular. Aí o nosso cérebro está processando outra coisa, nossa vista está em outro lugar, outro foco. Então, a gente está ali pensando em outras coisas. A dica é, fica ali, sentado no chão, na cama, em algum lugar que você possa apenas se escutar. E não tem problema se inicialmente você pensa no seu trabalho, nas tarefas, na sua família, nas contas. É o seu começo, você está tentando fazer esse processo de se ouvir, o que está ressoando aí dentro. Ouça você mesmo.
Crie esse hábito. 5 minutos. 5 minutos. Não mais do que isso. Muitas vezes o problema que a gente tem com a meditação é esse rótulo de falar: eu faço meditação ou eu não faço meditação. Beleza, vamos mudar esse nome. Faça 5 minutos de silêncio no seu dia. É isso. Pronto. O segundo item muito importante é a questão da terapia, né? Colocar para fora aquilo que há dentro e que a gente muitas vezes não consegue observar. Mas eu já estou me escutando, eu já falo muito assim sobre o meu dia a dia, eu já penso bastante dentro de mim as coisas que eu acredito. É diferente. A terapia, ela serve ali como aquela roupa velha no armário ali, né? Aqueles pontos que estão ali guardados na gaveta, escondidos. A gente só mexe nelas quando nos propomos a arrumar esse armário com essas roupas escondidas. Sabe aquela faxina que a gente faz de 6 em 6 meses? Ou uma vez por ano? A gente só vai cutucar aquela roupa para ver se ela vai servir pra gente ou se a gente vai doar, se a gente se propõe a fazer isso. Se não, é dia a dia, a gente vai pegar a primeira camiseta que tá no nosso dia a dia. Assim como a gente faz com a nossa mente, a gente vai pegar o primeiro pensamento que tá na nossa mente, que é o mais fácil, que é o mais cômodo, porque a gente costuma sempre buscar a nossa própria zona de conforto. A gente só vai pegar a outra roupa quando a gente se propor a fazer isso. Recadinhos finais. Todo o conhecimento que você precisa saber de você já existe e está aí dentro. Tome tempo para você, escute o que tem aí dentro de você. Autoconhecer não é tarefa simples. Por um lado você vai encontrar sim a sua luz, mas por outro lado você também percebe as suas sombras. Enquanto escuto o podcast, quando falo sobre a sua luz, o que você lembra que tem dentro de ti? O que é seu de mais belo? Pense rapidamente. Você consegue construir. Num tweet. Agora, de sombra, o que pode ser melhorado há tempos? O que você sempre lembra? O que você pensa que sempre atrapalha a sua evolução em muitas situações, no seu dia a dia? É esse olhar que é fundamental que a gente tenha. Reconhecer-se no reflexo de um espelho. Rápido. Instantâneo. Ainda que a fotografia do eu hoje seja totalmente diferente do eu amanhã. Ainda que o processo de autoconhecimento seja constante, todos os dias um pouco. Você troca de gosto, você troca de música que escuta, de paladar. Será que a gente também não muda quem somos? Muda e muda todo dia um pouco. Mas, observando a imortalidade da alma, das milhares de existências que a gente pode ter, o que sabemos de nós hoje é tão pouco e raso quanto um palmo à nossa frente. Ainda assim, conhecer esse palmo de distância nos evita tropeçar. Gostou desse episódio? Conhece alguém que iria gostar muito de ouvir, de acompanhar? Compartilhe então com essa pessoa. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno. Este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.